Então é isso, galera. Vamos para mais um encontro, uma sessão aí de grupo de estudos. E hoje é dia 15/10. A gente teve as últimas aulas mais voltados para a parte técnica de backtest, de análise de contexto, de como você estudar. São aí os nossos tópicos. Hoje decidi dar uma pegada um pouco mais na parte mental, parte emocional, até porque a gente vai, dentro dessa variação, para poder incentivar, inclusive, vocês a executar aquilo que a gente está estudando nessas aulas. Porque muitas vezes a gente assiste a aula e deixa que essa aula é mais uma. E vai tendo aquela maneira de estudar passiva que a gente teve lá no primeiro encontro, onde eu comentei sobre isso. Então, para a gente ter um estudo ativo hoje, vou pedir para vocês, deixem o celular no silencioso, evita ficar mexendo, presta atenção aqui, ó, na aula, porque vai ser um conteúdo muito legal, vai ser um conteúdo aí para realmente mexer aí com você, às vezes que está um pouco mais acomodado, para você, às vezes que não está fazendo o que tem que ser feito, esse conteúdo vai ser pesado para isso. Ótima aula para nós. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela e a gente vai pro play. Bom, galera, todo mundo vendo aí minha tela? Como sempre, essa aula vai ficar gravada depois para vocês reassistirem. Vou também fornecer dentro do nosso grupo aqui do Discord esse conteúdo dos slides para quem quiser acompanhar depois também. Então, assim que essa aula estiver disponível no YouTube, eu mando o link aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. A gente teve as últimas aulas, então, como dito, um pouco mais voltados para a parte técnica, onde a gente viu mais de gráfico, e hoje eu não vou abrir gráfico, hoje eu quero abrir a mente de cada um, quero entender aí o que está por trás, principalmente para aquelas pessoas ainda que às vezes estão no processo e duvidando muitas vezes do processo, muitas vezes querendo dar certo, mas será que essa pessoa realmente está fazendo tudo o que precisa? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evolução de um trader, sobre resiliência no processo e sobre o processo. É o backstage, né, os bastidores da vida do trader. Então a gente vai ser bem sincero, quero ser o mais claro e sincero possível aqui nessa aula com vocês, para que realmente a gente possa elevar o nível de todos aqui. Eu quero que todos vocês cheguem nos resultados, eu quero que todos vocês obtenham lucros de maneira consistente. Então, a gente vai entrar num papo aqui, cabeça, para apertar um pouco mais as chavinhas aí. Bom, galera, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre resiliência e o percurso real da profissão trader. É algo que muitas vezes a gente não aborda com tanta profundidade, principalmente em aulas e cursos que a gente tem. Pouco é falado sobre isso. É muito vendido a profissão trader, o lifestyle, né, que é gerado por trás da profissão trader. Porém, para você chegar nesse patamar, não é mil maravilhas. Você vai passar por muitos perrengues. E só quem tem essa resiliência e conhece o percurso real dessa profissão vai ter gás para chegar até lá. Eu acredito que todo mundo aqui já pensou em desistir. Posso falar que, pô, muitas vezes já passou pela minha cabeça também pensar em desistir. Pensar, pô, será que isso realmente é para mim? Principalmente quando a gente encara uma sequência ruim, encara uma maré brava, a gente sempre levanta essa pulga, né? Poxa, não tô vendo a luz no fim do túnel. Será que isso realmente é para mim? Inclusive, hoje foi um papo muito legal que a gente teve na sala sobre isso. A gente falou muito sobre isso e enquanto a gente estava lá na sala, eu já estava pensando na aula de hoje, que esses slides já estavam aí quase todos prontos e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre percurso, sobre histórias. A gente compartilhou aí muitos cenários também, onde a gente viu que existe muita similaridade, principalmente para aquelas pessoas que já chegaram em algum lugar, já estão começando a colher os frutos. E essas pessoas, elas tiveram que passar pelo limbo que a gente vai ver daqui em diante. Então, às vezes a gente faz essa pergunta e às vezes a gente pensa até em desistir, só que a pergunta que deve ser feita não é será que isso realmente é para mim?
A pergunta realmente é o quê? Você realmente está fazendo o necessário para conseguir se tornar um trader, para conseguir chegar onde você quer chegar, para conseguir colher os frutos que você quer? Ou você só quer dizer que quer ser um trader? Poxa, durante muito tempo, o que eu fazia? Eu já compartilhei isso, inclusive na minha primeira aula da mentoria, a gente fala muito sobre isso, né? Onde eu conto minha história um pouco mais detalhado. Lá no começo, quando eu comecei a conhecer gráfico, o que eu queria fazer? Eu queria ficar 1 hora na frente da tela, queria fazer minhas operações, queria ganhar dinheiro e assim, ó, partiu o shopping, partiu dar um rolê. Só que a profissão day trader é muito além disso. Para você performar e se manter em alta performance, vai muito além de operar 1 hora por dia e não fazer mais nada. O backstage que é o pesado atrás disso. Então, muitas vezes você quer ser um trader, mas você tá assim, ó, largado, olhando para o celular, sem prestar atenção nas coisas, sem ter comprometimento. Às vezes o gráfico rolando aqui na frente, o cara tá lá folhando o Instagram. Às vezes o gráfico aqui, ó, pintando a oportunidade e a pessoa tá pensando na morte da bezerra, tá fazendo qualquer outra coisa, mas menos prestando atenção aqui no gráfico. E depois que fecha o mercado, o que acontece por trás? Pô, a pessoa às vezes prefere ficar no Instagram, prefere, sei lá, assistir qualquer porcaria do que realmente trabalhar em prol da nossa profissão. Então, trazendo aqui um pouquinho do percurso real da profissão trader, sendo o mais aberto aqui com todos, pergunta sincera. Hoje esse papo aqui, ó, é realidade e eu quero, ó, assim, ó, não precisa nem ninguém responder aqui no chat, mas pensem com vocês mesmo. Quantos daqui pode afirmar, de verdade, que já fizeram tudo que precisava ser feito antes de pensar em desistir? Antes de, às vezes, dar aquela desanimada, antes de falar, pô, tô numa sequência braba, não tô conseguindo acertar as operações, tô mandando dinheiro para corretora, não tô conseguindo segurar o emocional, segurar o GR, segurar as operações, assim, ó, sou uma bomba relógio. E aí vai a pergunta, por acaso você já montou o seu plano de trading, sabendo exatamente o tipo de operação que você está apto a fazer? Poxa, eu só vou dentro do meu plano de trading. Esse aqui é o, assim, ó, o pontapé básico, galera. É a habilitação para a gente começar a dirigir, tá? É assim, o item mínimo que a gente deve ter é o nosso plano de trading. E para isso, pega uma folha de papel, vocês precisam escrever isso. Ou aqui no Word, plano de trading. Poxa, qual tipo de operação que eu estou apto a fazer? Ah, eu vou fazer as operações quando eu vejo as médias aqui alinhadas e uma barra bonita saindo dela. Essa barra aqui, eu backtestei ela, eu sei que ela tem uma boa probabilidade da sequência, então isso daqui está dentro do meu plano de trading. Ah, Alisson, se aparecer um padrão assim, ó, se aparecer um padrão assim, e lá na hora da sala eu falar, ó, galera, vendi esse padrão aqui, ó. Isso aqui não está no teu plano de trading. Você pode executar essa operação? Poxa, se não está no teu plano de trading, não é momento de você executar essa operação. Então, é entender isso daqui, que cada um vai ter o seu plano de trade, cada um vai ter o seu momento operacional ali, de qual tipo de operação está fazendo, de qual tipo de fase está fazendo. Então, não existe um plano universal onde todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Então, isso aqui é algo profissional. Você precisa ter o teu plano de trading de acordo com aquilo que você está estudando, com aquilo que você está apto a fazer. Você precisa ter o gerenciamento de risco totalmente definido. Pô, a gente tem aula disso e muita gente ainda negligencia. Pô, quantas pessoas têm lá o gerenciamento totalmente definido e falam que, esse mês o máximo de prejuízo que eu vou ter é R$ 1.000. Se eu atingir isso, 0 mês, acabou para mim. Só no próximo mês não vou mais mandar Pix para corretora, não vou mais injetar dinheiro, porque esse é o valor da minha mensalidade. E aí você vai dividindo semanal, dividindo diário. É muito mais fácil hoje em dia, através da Black Arrow, você conseguir fracionar o teu gerenciamento de risco. Você consegue arriscar, por exemplo, R$ 10 por dia, $1 por dia, e consegue operar legal, fazer parcial, consegue piramidar. Então, hoje em dia, você operar índice dólar, você não consegue ter uma gestão de risco tão enxuta.
Mas você operar pela Black Arrow, você consegue operar através dos ativos dos lotes, micro lotes fracionados e consegue ter um gerenciamento de risco bem contido. E esse gerenciamento de risco, a gente já falou sobre isso. Travas na plataforma. Meu, a gente sabe, a gente é humano, a gente está suscetível às emoções, a gente está suscetível a ter um dia de fúria, a não conseguir parar quando a gente já executa, já perdeu além do limite. Poxa, por que a pessoa não usa trava na plataforma? Agora a gente tem trava na nuvem da Black Arrow também. Então, o que está no teu computador vai para o teu celular também, tua conta está toda travada. Por que não usar essa ferramenta, principalmente as pessoas que têm esse problema, essa dificuldade? É necessário ser humilde, baixar o ego, porque a pessoa não quer usar trava na plataforma, porque ela sempre vai querer, putz, perdi um pouco a mais, mas eu vou para uma próxima operação e a próxima vai dar certo. A próxima vai dar boa. Eu espero que a próxima eu acerte. Poxa, se fosse assim, você não parava quando estava ganhando, né? Você continuava, já que a próxima você vai acertar. Então, travas na plataforma são necessárias principalmente para as pessoas mais vulneráveis a isso. O teu trade system aqui, ó, teu plano de trade, você validou ele através de backtest? Você visualizou quantas barras dessa daí que você está querendo comprar ou vender para realmente ter mais confiança naquilo que você está fazendo? Isso daqui é o quê? Para as pessoas que estão pensando em abortar missão, estão com dificuldades, não conseguem fazer o básico bem feito, não conseguem fechar o mínimo ali no 0 a 0 ou levemente positivo. Então, esse recado é mais pesado para essas pessoas. Você validou o seu backtest aqui? Você fez padrão, backtest do padrão a ser operado? Você está fazendo replay de mercado para executar o backtest feito? Porque, assim, o backtest ele vai ser o padrão congelado, né? Você vai enxergar aqui um padrão saindo de uma média, você vai falar, pô, isso aqui, ó, andou 100 a cada 120 vezes. Andou, a cada 100 vezes andou 80 barras a favor. Beleza, isso daqui é um backtest. Mas executar isso no replay ali, sem ter realmente a tua grana em jogo, vai fazer com que você treine a não hesitação. O momento que você enxerga, você clica. Porque você realmente está botando em prova o estudo realizado através do backtest. Então, o replay ele é muito bom para você treinar o clique, a execução, a não hesitação, a não entrar atrasado, a não pensar demais na hora de executar. Viu o padrão, bate no play, compra, vende, de acordo com o padrão testado e backtestado. Você, aí ó, executou os trades com o pregão rolando, fez lá o teu diário de trade, anotou no diário os resultados, os sentimentos que você estava tendo durante as operações, as possibilidades de melhoria que você teria nas operações feitas. Ah, se eu tivesse conduzido pela média de 8, essa operação eu teria pego o dobro do preço que eu peguei aqui. Escreva o porquê de cada trade. Então, assim, escrever no gráfico ajuda demais. Uma tarefa que eu fiz durante muito tempo. Abre uma caixinha de texto e fala: estou esperando o gráfico alinhar para eu comprar. E aí pronto, deixa a mensagem ali na frente, aí você fala, pô, enquanto o gráfico não alinhar aqui, eu não vou comprar. Por quê? Porque tá no meu plano de trade isso daí, que o gráfico ele precisa estar alinhado para conseguir comprar. Então, anotações fazem muita diferença. Diário de trading faz muita diferença. É um item extremamente necessário. E mesmo para quem já está fechando legal, você fazer isso, você vai conseguir melhorar mais ainda o que já está bom. Você vai conseguir melhorar mais ainda os seus resultados. Pô, chega sexta-feira, sábado, domingo, senta meia hora aqui na frente da tela, faz a tua revisão semanal, olha as operações que você fez ali durante a semana, relembra como foi sua segunda-feira, como foi sua terça-feira, como foi a quarta, a quinta, a sexta, faz aquele panorama geral das operações, tenta pegar algum insight e fala, meu, essa semana eu só executei trade na contratendência. Pô, eu poderia ter pego vários trades aqui a favor da tendência, de continuidade do movimento, para pegar mais ponto, pegar mais lucro, mas eu executei muito trade na contratendência. Então, na próxima semana, eu vou prestar um pouco mais de atenção nesses tipos de operação que eu deixei passar e vou focar mais em executar esse tipo de trade. Ou, minha semana não foi legal, eu fiquei executando trade na contratendência e fui estopado várias vezes. Então, na próxima semana, o que você vai fazer? Porra, não vou fazer os trades contra a tendência. Vou esperar um preço alinhado
para fazer o preço, o trade a favor do movimento. Então, assim, a gente precisa aprender com os nossos erros. Não adianta eu errar hoje e amanhã estar aqui de novo, não ter anotado, não ter relembrado o erro e cometer o mesmo. Quantas vezes a gente comete os mesmos erros e paga por ele ainda? Porque se eu errar hoje, poxa, não coloquei stop na operação que era para ter estopado, não quis aceitar e o preço triplicou o meu stop. Aí vai amanhã, você não anota nada disso, você não revisa, você não faz nada. Amanhã acontece de novo a mesma coisa. Você fala, porra, errei de novo a mesma coisa. Igualzinho ontem. Duvido quem nunca passou por isso. E tudo que eu tô falando eu tenho propriedade porque eu já fiz tudo de merda que existe nos gráficos aqui. E fazer os estudos técnicos também. Poxa, a gente tem uma cacetada de aula dentro do Discord. Não só de aulas, mas de diários de trading. Eu tenho mais de 200 vídeos de diários de trading, de índice de dólar, setup por setup, padrão por padrão, cenário por cenário. Aquilo ali realmente é uma pós-graduação para quem quer assistir e ter, por exemplo, um estudo técnico. Ou então o YouTube também tem bastante conteúdo técnico para ser assistido, vídeo de fechamento. Então, assim, às vezes a gente acha que o que a gente tem de conhecimento é suficiente, mas a gente realmente precisa dominar as ferramentas que a gente tem, e não só realmente a gente achar que a gente já sabe o suficiente. Se você não faz essas coisas, se você realmente não está fazendo isso e não está tendo resultado, eu tenho uma coisa para lhe falar, você não está tentando, você só está brincando no gráfico. Você só está tendo sentimentos aqui na frente do gráfico. Está liberando dopamina. Instala um jogo no computador que é melhor. Pelo menos você não gasta o dinheiro. Você está usando o mercado muitas vezes como cassino, como aposta. Para o ímpar, cara ou coroa, para realmente fazer as operações. Se não tem plano de trading, se não tem trava em gerenciamento de risco, se não fez o backtest para conseguir validar o que você está executando, se você não está treinando no replay, se você não está anotando suas operações e fazendo diário, se você não está enxergando as possibilidades de melhoria que você tem dentro das operações, os trades vencedores também precisam ser estudados. Pô, é outro assunto que na aula de condução de operações, a gente valida várias maneiras de conduzir. E qual você vai lembrar na hora de executar a operação? Poxa, às vezes a pessoa põe o alvo ali fixo, sai da operação e esse preço anda 5, 6, 7, 10 vezes a mais do que poderia ter andado. E às vezes poderia ser um movimento excepcional que a pessoa ia fazer 3, 4 vezes o valor do que ela fez realmente na operação e não conseguiu, às vezes, treinar ou fazer a condução. Então, mesmo sendo um trade vencedor, essa pessoa ela poderia ter tido um resultado melhor. Então, esse daqui é só uma pedrada para a gente dar start na nossa aula. Porque quem está hoje reclamando, ou quem não está tendo resultado e não está fazendo esse básico aqui bem feito, não vai conseguir evoluir, não vai conseguir chegar onde quer. Todo mundo quer chegar, mas assim, é natural do ser humano querer ir pelo nível da resistência mais fácil. Sabe, tipo assim, putz, é natureza humana isso. Não quero o difícil. O corpo ele faz de tudo para o quê? Economizar energia, para ir pelo lado mais fácil. Poxa, é fácil levantar cedo e ir treinar, fazer um cardio. Pô, é muito mais fácil ficar no sofá, comendo um pacote de bolacha, assistindo uma TV, pulsando no celular. Por quê? Porque isso aí, o corpo tá aqui, ó, tranquilão, tô descansando. Só que o que vai fazer melhor pensando em futuro, pensando lá na frente para você? Então, é nisso que a gente está pensando agora. Você vai precisar sair desse conforto para você chegar no resultado que você quer. Então, a resiliência aqui, ó, a resiliência no percurso, a parte que ninguém conta, que vai doer muito o nosso processo. E vai doer, que muitas vezes vai doer só pra gente. Cansei de chorar no banho, deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu, não tô vendo essa luz no fim do túnel, quero muito fazer dar certo, mas não tá fluindo, não tô evoluindo. O que que tá acontecendo? E não é uma dor física, é realmente uma dor assim, ó, interna que às vezes você nem sabe o que falar, como se expressar, você fica às vezes bugado, várias vezes, meu, eu ficava na minha, parecia uma depressão mesmo, assim, ó, é horroroso, horroroso. É acordar sabendo o que tem que ser feito e mesmo assim o emocional querer sabotar.
Quantas vezes você fala, não, hoje eu vou fazer aqui, ó, vou ser o mais disciplinado possível. Primeiro candle você já tá lá, comprando, aí o preço não foi, inverteu a mão e de repente, 5 minutos de mercado se arrebentou. Cara, quantas vezes eu já fiz isso? Outro ponto, a parte que ninguém conta, que vai demorar. Não é do dia para a noite. Poxa, trading, galera, é uma profissão, não é renda extra. Eu escuto ainda de muita gente falando, pô, eu só queria fazer um extra aqui no trade. Não existe fazer renda extra. Durante um certo período de tempo, você pode fazer o quê? Pô, tenho o meu trabalho me rende aqui, ó, 10 mil por mês. E o trade eu já estou conseguindo ter um pouco de dinheiro, já está rendendo um pouquinho, tá me rendendo 3 conto. Pô, isso aqui, ó, você pode até enxergar como uma renda extra, mas é um salário do teu outro emprego. Você tem que pensar dessa maneira. E o que que você vai ter que fazer com o tempo? Você vai precisar aumentar, ganhar um aumento salarial desse outro emprego para que você possa deixar esse emprego aqui. Então, não existe isso de tipo assim, ah, quero fazer um extra. Por que fazer um extra? Porque é uma resistência menor. Você pensar que você só quer fazer um extra, você vai estar aqui para tipo assim, ah, é um bico. Porra, não é bico, é uma profissão isso aqui. E uma das mais difíceis. Nenhuma profissão a gente também tem que entender que a gente vai conseguir dominar da noite para o dia. Vai levar tempo. Que médico que sai da faculdade e já vai abrindo gente no centro cirúrgico com 6 meses de estudos? Passa anos. Quantos anos o médico estuda hoje em dia? Se pegar faculdade, residência, passa anos estudando teoria para depois acompanhar as cirurgias como espectador, auxiliar, para depois ter a permissão para operar alguém. Aí vai o Zé Trader, faz um curso de 2 semanas, 3 semanas, um mês, abre uma conta, acerta 3 trades e acha que está pronto, que já vai pedir a conta do trabalho. Aí quando toma uma lapada, fala que o trade não funciona. E esse Zé Trader aqui, ó, é o Alisson, porque eu fui exatamente isso. Entrei de férias e já voltei querendo pedir a conta do trabalho. Muito imbecil. Pô, sem noção da vida. E aí o que aconteceu? Toma a lapada. Mas eu não falei que o trading não funciona. Então, o trading, ele funciona assim. O mercado financeiro, ele funciona assim. O que não funciona é a expectativa desalinhada com a realidade. É a expectativa da gente querer resultado de profissional com comportamento de amador e tempo de estagiário. Então, às vezes, esse aqui é um parênteses importante que eu vou abrir aqui nesse momento. Às vezes a pessoa pode falar o quê? Alisson, eu tenho 6 anos de mercado, eu não sou mais estagiário. Mas, poxa, são 6 anos trabalhados da maneira correta? São 6 anos que você executou que você tem o seu plano de trading, que você tem um gerenciamento de risco, que você fez backtest, que você faz replay há 6 anos. Você executou os trades, anotou nos diários os resultados, os sentimentos, as possibilidades de melhoria, as revisões semanais, está continuando o estudo técnico. Você está esse tempo fazendo, eu duvido que tenha alguém a esse tempo fazendo tudo isso e não tenha chegado no resultado. Às vezes você pode ter bastante tempo de mercado, mas você não fez o que precisava ser feito. Ou como eu também, eu pulei muito tempo de galho em galho, e isso fazia só o quê? Eu reiniciar o meu processo. Poxa, ficava um mês com o cara ali, na sala da pessoa, enxergando a técnica da pessoa, e falava o quê? Pô, não consegui ter resultado, vou pro próximo. Aí comprava mais a mentoria do fulano, ficava mais um mês ali na sala da pessoa, pô, lapada de novo, não conseguia. Ah, esse cara não consegui me identificar com o cara. Porra, não fazia o que tinha que ser feito. Então, é o tempo necessário fazendo o que tem que ser feito. O médico que está na faculdade, aqui, ó, quanto tempo ele passa estudando? Ou ele vai lá na faculdade só para ficar olhando? Ou ele vai lá na faculdade para ir pro bar da faculdade? Então, assim, o médico ele vai passar 8, 6, 8, 10 anos, às vezes, estudando. E aí o cara quer ficar meia hora na frente do gráfico, não faz diário, não tem trava em plataforma, não faz backtest, nunca fez um replay na vida e quer ter o resultado do medicão ali. Então, é, é muito importante alinhar isso. Não julgue pelo tempo que você tem no mercado. Isso não é
um parâmetro de medir a tua evolução, porque às vezes a pessoa fala, pô, eu tenho 5 anos de mercado, não estou conseguindo ter resultado, o mercado realmente não é para mim. Só que não funciona exatamente dessa maneira, porque você vai o quê? Você vai precisar fazer o que tem que ser feito, e a partir desse momento você começa a contar o teu percurso no mercado. Só que às vezes para a gente entender tudo isso, vai levar tempo. Poxa, eu levei tempo para conseguir entender que não ia conseguir arrancar dinheiro, não ia conseguir ser consistente se eu não conseguisse fazer o que tem que ser feito. Então, entender que vai demorar. Se você acha que você vai ficar consistente em 3 meses, eu sinto te informar. Você está iludido. Na verdade, você foi iludido. Principalmente o quê? Por Instagram. Instagram hoje em dia, assim, ó, é uma máquina de ilusão e de comparação, né? Não só no mercado financeiro, mas em tudo. É a vitrine, assim, da vida perfeita, do game infinito, de tudo maravilhoso. E aí você vai poder se comparar com aquilo e você acha que realmente em 3 meses você vai estar nadando de braçada, né? Você vai errar mesmo sabendo certo. Assim, ó, você vai olhar para o gráfico, você vai falar, pô, isso aqui vai dar ruim. Imagina só, você acaba de olhar o movimento aqui, ó. Vamos desenhar. A pessoa vê o movimento assim, ó. Sólido, comprador. Aí deixa uma barrinha aqui, ó. Aí a pessoa vai lá o quê? Fala, opa, deixa eu vender essa barrinha aqui, ó. Coisa linda. Aí você fala, porra, isso aqui tem uma grande chance de dar ruim. De repente, pau, estoura para cima. E você vai fazer da mesma maneira, porque você vai estar querendo clicar. Você vai estar querendo executar aquilo ali. Então, você vai errar mesmo sabendo o que tem que ser feito, mesmo sabendo qual é o certo. Você vai olhar para o gráfico e vai pensar, pô, isso aqui vai dar ruim. E mesmo assim vai clicar. E aí depois você vai ainda se perguntar, porra, por que que eu fui fazer isso? Por que esse tipo de operação? Bem-vindo ao trading real. Quem nunca fez isso, meu? Quem nunca fez isso? Não tem como. Vai parecer também, muitas vezes, que você tá andando para trás. Como assim andando para trás? Quando a gente, às vezes, pula de galho em galho, ou então, assim, a gente passa um tempo estudando, você vai estudar e vai estudar mais, só que às vezes você vai olhar e você vai falar, nossa, meu, tô numa overdose de conteúdo, e acontece muito isso, a overdose de conteúdo, que dá a sensação que você tá sabendo de menos. Assim, quanto mais eu estudo, mais ruim eu tô ficando, pior eu tô ficando. E você vai o quê? Muitas vezes você fala, pô, essa semana eu vou ser impecável, vou fazer backtest, vou fazer replay todos os dias, vou checar o meu trade system e vou executar com perfeição. E pode ser uma semana que dê stop todo dia. E assim, acontece, pode acontecer. Você vai ter semanas ruins mesmo se dedicando mais. E é isso que é ingrato com a nossa profissão. Porque você tá ali muitas vezes pagando o preço, você tá ali estudando, você tá ali deixando de sair, você tá no sabadão à noite na frente do computador. Às vezes tua família tá querendo ver um filme, tá querendo ir no shopping, passear, e você fala, não, eu tô estudando aqui. E aí você faz o quê? Na próxima segunda-feira, começou a semana, toma lapada. Pô, isso desanima. Isso desanima. E isso é humano, pô. Todo mundo realmente vai ficar chateado. Ninguém gosta de pagar o preço, estudar, se dedicar e ter dias ruins. E é aí que a maioria vai desistir. Não porque é difícil, mas porque a gente sempre espera que vai ser mais fácil. A gente sempre espera a facilidade. A gente espera a renda extra, como todo mundo chama. E não existe renda extra, porque isso é uma profissão. Existe o quê? Nosso rendimento de acordo com o nosso merecimento, com a nossa capacidade. É uma empresa. O mercado financeiro aqui é uma empresa. Você vai ver, isso aqui também é dolorido, hein? Isso aqui é doloroso. Você vai ver gente passando na sua frente com menos capacidade que você. Você fala, cara, eu sou melhor que esse imbecil aí, esse cara tá fazendo dinheiro e eu não. Como que pode isso? Como que pode esse boca aberta aí, arrancando dinheiro do gráfico, o cara Zé Ruela e eu aqui, ó, todo alinhado, inteligente, não consigo fazer o básico. E é justamente por isso. Gente que nem entende o tanto quanto você, só que esse cara tá fazendo o básico todo dia.
O básico bem feito. Enquanto você quer o avançado, mas não consegue fazer o básico. Não faz o simples. Meu, quantas coisas mirabolantes às vezes a pessoa quer fazer e aí pergunta, pô, você tá fazendo feijão com arroz? Não tá fazendo feijão com arroz e quer comer a picanha. Pô, garante o feijão com arroz primeiro. Passa pelo processo. Vive o processo, vivencia isso. Entenda que tem essas fases para você chegar lá na picanha. Ninguém vai chegar lá e pegar o pote de ouro no começo da jornada. Meu, você é um estagiário realmente. O estagiário ele vai ter que fazer o feijão com arroz. Outro ponto que dói muito, e a gente está falando aqui sobre o quê? Resiliência no percurso. A parte que ninguém conta. Só que só a gente no interno sabe disso. Ouvir de pessoas próximas, queridas, que isso não vai te levar a lugar nenhum, que isso não dá certo. Arruma um emprego. Você não quer trabalhar comigo? Às vezes a pessoa vai lá tipo assim, na maior boa vontade, né? Você não quer um emprego? Ó, tal coisa está contratando. E aí, isso daí, para quem está realmente tentando no mercado, sabe que machuca, sabe que dói, e muitas vezes vem de uma pessoa próxima a você. Só que a gente vai alinhar isso daqui a pouquinho, um pouco mais à frente. Só que assim, entenda também o lado da pessoa. Muitas vezes a pessoa não entende o que está se passando com você, não consegue enxergar o que você está pagando de preço, não conhece sobre o mercado financeiro, só ouviu falar. Isso é aposta, exatamente. Cassino, isso não é certo. Isso daqui a pouco vai acabar, essa fase vai acabar. Meu, assim, ó, cansei de. Fui chamado já de vagabundo que não trabalhava. Assim, ó, é pesado, é algo pesado. Quem nunca passou por isso ainda tá legal, mas que, assim, ó, acredito que muita gente já ouviu desaforo, já ficou chateado porque vem de pessoas que geralmente são pessoas queridas nossas. Só que pensa pelo lado assim, às vezes a pessoa não sabe se comunicar, às vezes a pessoa não sabe te dizer isso, mas ela quer o seu bem. Internamente, para ela quer o seu bem. Ela fala, pô, eu quero ajudar o cara tá perdido. Tipo assim, parece que é droga, né? Parece que é tipo assim, nossa, o cara tá perdido, eu vou lá ajudar ele, vou oferecer um emprego para ele, vou lá dar um toque nele, perguntar se realmente, ó, cuidado com isso aí e tal. Então, assim, ó, pensa que a pessoa ainda tá na boa vontade. Enxerga por esse lado, para justamente não criar essa mágoa com essa pessoa. E lá na frente, o teu resultado vai ser a resposta para essa pessoa. Deixa o teu resultado falar mais alto. Já falei sobre isso. Às vezes você não precisa gostar do Neymar, você não precisa gostar da Anitta, você não precisa gostar, sei lá, da Virgínia, mas você não pode negar o resultado dessas pessoas. Então faz isso com as pessoas queridas e também com os haters. Deixa o seu resultado falar por você, que isso daí vai bastar. Olha lá, o Serotão, irmão, o mercado nunca me fez chorar, mas tá passando um filme aqui na cabeça, tantos tombos, levantamentos, tombo de novo, erguei, ouvi besteira de pessoas próximas. Se bobear, vai me fazer chorar. Passei muito final de semana no calor desgraçado, estudando todo mundo vendo a praia, e eu não. Assim, ó, é a jornada que a gente segue. Só que isso é o quê? Quem que te conta isso? Em que curso você vai realmente ter essa realidade escancarada assim? Porra, todo mundo tá aqui se ferrando para conseguir dar uma vida melhor para a família, para tentar largar o emprego que não gosta, para tentar ter uma vida mais confortável. E aí você tem que escutar merda de pessoas, às vezes, que não conhecem ou não sabem disso daí. É muito difícil. É realmente assim, ó, ter resiliência no percurso. Então, vai demorar, vai doer, você vai errar, vai parecer muitas vezes que você não está evoluindo, pelo contrário, você vai parecer que você está andando para trás, você vai ver gente pior passando na tua frente, com menos capacidade de você, conseguindo resultados mais rápidos. Por isso que a gente não deve se comparar com ninguém, porque a pessoa faz o básico bem feito todo santo dia. Então, essa resiliência no percurso, essa parte que ninguém te conta, vem aí que vem a parte mais pesada. O mercado, ele não premia o mais inteligente e nem o mais técnico.
ele premia o mais resiliente. É a capacidade que você tem de apanhar e continuar na luta. É aquele que aguenta apanhar e continua. É aquele que ouve o desaforo e fala, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu tenho capacidade para chegar lá, eu sei que eu consigo fazer diferente, sei que às vezes eu consigo ser... Pô, se você não veio de uma família rica, que venha uma família rica de você. Que você possa, às vezes, dar o conforto para um filho, o conforto que você não teve. Que você seja o movimento de quebra de sequência de pobreza. Eu quero realmente todo mundo aqui prosperando e todo mundo podendo dar algo melhor para sua família. Não é nem às vezes dar algo material, mas assim, pô, só de você ter um tempo melhor de qualidade, de às vezes você, sei lá, poder levar e buscar teu filho na escola, você poder levar teu filho para uma natação no meio da tarde, você poder ter mais liberdade com a tua família, você poder aproveitar melhor as coisas. E assim, só suporta, só vai chegar lá quem aguenta apanhar. Você vai precisar calejar essa cara aí, porque você vai apanhar. E aí, não é só no mercado financeiro. Não é só nisso daqui que funciona dessa maneira. Numa academia, por exemplo, o cara forte não é o cara que treinou um mês com intensidade, porque às vezes você vai voltar lá no começo. Aqui, ó, onde a gente colocou os pontos das perguntas sinceras, que é montar o plano de trading, fazer o gerenciamento de risco, validar backtest, fazer replay. O cara vai chegar aqui e vai falar o quê? Nossa, eu vou fazer esse mês aqui, ó, todo dia, não vou falhar um dia e vou começar a partir de amanhã e a partir dessa aula aqui, ó, vou validar, vou fazer minha planilha de backtest, vou começar a pegar padrão e vou fazer aqui, ó, acontecer. A pessoa que é intensa, muitas vezes ela não consegue ser constante. O cara forte não é o cara que treinou um mês com intensidade, é o cara que treinou 5 anos com consistência. Então você não precisa ter intensidade, você precisa ter consistência. Você precisa adquirir o hábito de fazer isso, o hábito de fazer o diário de trading, o hábito de validar os padrões, o hábito de estudar as suas operações, visualizar os erros e visualizar os acertos. Cara, pensa como empresa. Uma empresa, ela pode negligenciar aonde está escapando dinheiro? É um ralo aberto. A empresa tem que tapar todos os furos, senão vai quebrar. E a empresa tem que achar onde que está dando mais dinheiro para ela fazer o quê? Alavancar esse lado que dá mais dinheiro para poder aumentar o faturamento da empresa. Na música, nem sempre o cara mais talentoso. Se o cara for talentoso, mas o cara for negligente nos treinos, o cara que pratica mais, o cara que praticou até os dedos sangrarem, é o melhor músico. Na medicina, 8 anos mínimos de estudo para ganhar dinheiro. Porra, o cara vai passar 10 anos lá estudando para começar a ganhar dinheiro. E o cara tá aqui operando há 1, 2, 3 anos achando que vai ficar rico. No esporte, eu vi ali o Ramon Dino. Meu, quantos pódios o Dino ficou em segundo, terceiro e quantas vezes ele tentou para conseguir ser campeão? Isso é resiliência. Então, no esporte, são anos treinando para disputar minutos em competição. Quantos anos o Dino está treinando? Quantas horas por dia ele treina para chegar lá no palco e ficar quantos minutos em cima do palco e ser vitorioso? É a mesma coisa nossa. Pô, quantas horas você tá treinando a nossa profissão aqui, o trading? E o que é o treino do trading? É a parte do diário, é o backstage, o que você faz nas costas do mercado. Os teus estudos, o teu replay, o teu backtest, o diário de trading, visualizar as operações feitas. Sentar aqui e clicar é a coisa mais rápida, mais fácil. É a nossa competição. Mas para competir bem, o que você vai precisar fazer? Anos treinando. Você vai ficar anos treinando. Então, olha só, por que no trading seria diferente? Só porque dá para operar de casa? Dá para operar pelo celular? Esse povo te enganou direitinho. Cara, isso daqui, assim, ó, é foda, né? Porque aí você vai lá, olha os marketing que os caras fazem, meu. Hoje a gente tava comentando, né? Ah, furou o pneu do meu carro. Deixa eu pegar meu celular aqui, ó. Vou comprar um pneu novo agora.
Vamos lá, ó, 6 mil reais agora em minutos. Porra, é fácil assim? Quem tá aqui, ó, sabe que não existe isso. Não tem como a pessoa novata fazer algo assim. Pode fazer uma vez, mas na próxima perde dobrado. Então, não é diferente. Você vai precisar ter resiliência, você vai precisar apanhar bastante para você conseguir ter sucesso. Então, vamos lá. Aqui a gente entra numa das fases mais perigosas. Mais perigosas por quê? Aquele momento em que você sabe muito, você já tem conhecimento técnico, você já sabe o que tem que ser feito quando você olha o gráfico, você bate o olho no gráfico e você fala, pô, aqui é uma compra, aqui é uma venda, aqui é isso, aqui é aquilo, nossa, olha só, se tivesse conduzido dessa maneira, tinha feito não sei quanto. Você sabe, só que você ainda não colhe os resultados. O emocional tá te sabotando. O que é o emocional? Você clica onde não tem que clicar, você hesita na hora que tem que clicar e clica atrasado, aumenta stop, diminui alvo, aumenta a posição que está indo contrário. Então, tudo isso daí é você mesmo se sabotando. E aí você vai falar, pô, meu, realmente não é para mim. Ou falar, meu, essa técnica aqui, ó, não tá dando certo. O Alisson não tem nada a ver, vou tentar ir com outro cara ali para ver se dá certo com outra pessoa. E aí, de novo, você também se pergunta, será que o problema sou eu? Será que eu não nasci para isso? Será que essa galera realmente ganha grana com isso? Você começa a duvidar de tudo. Você fala, não, não dá certo. Você fala, não, não tem como. Isso aí não tem como o cara acertar essas operações aí. É fake, não faz sentido. Eu não consigo, pô. Como que o cara vai conseguir? Se eu sei o que tem que fazer, se eu tô enxergando onde tem que fazer as coisas, mas o que acontece? Pô, não consigo clicar. Mas é parte do processo, é a resiliência no percurso. Esse é o funil que separa quem vai viver do mercado e quem vai ser aquela pessoa que quase deu certo. Que quase deu certo. Fala assim, ó, pô, tô quase lá, mas assim, ó, eu enxergo as coisas, mas eu não executo. É aí que você tá chegando lá. É aí que você tá assim, ó, sabe aquele momento de rompimento, de resistência? Bateu uma vez, bateu duas, bateu três, você tá lá apanhando, apanhando, até o momento que vai romper. Então, esse é o funil, essa é a peneira que você vai precisar passar para conseguir chegar no teu resultado. A resiliência no percurso começa quando você começa a duvidar do método, você começa a duvidar de tudo, como eu falei. Você duvida da estratégia, você duvida da mentoria, você duvida do mentor, você duvida de você mesmo. Aí que a gente parte para os erros. Erro 1, você joga fora o que levou meses para construir. Poxa, tô já há um ano, não tô conseguindo enxergar resultado. Deixa eu ir para outro rumo. Volta para estaca zero, achando que agora vai. E aí esse ciclo se repete quantas vezes? Infinitas vezes. A pessoa passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, às vezes ali, ó. Pô, tá perto de fazer o rompimento. Aí a pessoa não enxerga o resultado ainda, começa a duvidar de tudo e fala: não, não é para mim isso aqui, eu vou tentar outra metodologia, vou tentar o tape reading agora. Eu vou ser scalper, porque eu não consigo conduzir a operação, então eu tenho que pegar a operação mais curta, vou estudar para ser scalper. Aí a pessoa vai lá fazer o quê? Você começa de novo, do 1, 2, 3, 4, 5. Tenta mais um mês, 6 meses. Pô, não consegui de novo. Rompe de novo. Volta para estaca zero, achando que agora vai. Só que o ciclo vai fazendo o quê? Sempre se repetindo. Sempre se repetindo. A pessoa não dá sequência até onde tem que ir, porque ela não faz o que é preciso fazer. Ela acha que se ela for lá e ser relaxado como a pessoa está sendo, não pagando o preço como tem que pagar, vai dar certo. Acha que por lá, aquele caminho, a resistência é mais fácil. Acho que o percurso vai ser mais bonito, vai ter umas flores no caminho lá. Isso daqui vai se repetir infinitas vezes e não vai conseguir chegar no resultado. Erro 2. Ao invés de querer mudar tudo, a pessoa quer desistir.
você começa a acreditar já começa a criar raiz naquele pensamento na tua cabeça que talvez isso não seja para mim. Você começa a dar ouvido para as pessoas que falam: por que que você não para com isso? Larga a mão. Isso aí é de pessoa para pessoa. Talvez você não tenha o perfil para isso. É aí que a maioria das pessoas abandona o trading. Não porque é impossível, mas porque as pessoas desistiram exatamente antes do ponto da virada. Então, essa fase, galera, ela não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, ela é a prova de que você está perto. Ela é a prova que você precisa colocar um pouco mais de esforço para romper essa resistência. É a prova de que você precisa executar o que tem que ser feito para conseguir realmente colher melhores resultados. E aí, essa é a peneira. Como eu já falei antes, aqui não passa quem é o mais inteligente. Aqui não passa quem tem mais dinheiro. Aqui não passa quem tem mais conhecimento técnico. Aqui só passa quem aguenta a pressão sem desistir. Então, isso daqui é realmente a fase funil, que vai separar quem vai viver do mercado e de quem vai virar a estatística. Então, às vezes, você está desacreditado de você, da estratégia, você sabe o que tem que ser feito, mas não consegue executar. Então, assim, entende que você já tem o conhecimento, você já sabe o que tem que ser feito, mas você precisa ainda fazer o quê? Botar um pouco mais de esforço. Você tá tipo aqui, ó. Imagina que você tá num alçapão. Você tá tentando. Aqui, ó. Aqui é a pessoa com uma mão aqui, a outra mão aqui, tentando levantar aqui, ó, a tampa. A pessoa tá aqui, ó, no buraco. Tentando levantar essa tampa. A tampa tá começando a abrir aqui, ó, o bico. Falta pouquinho, falta um pouco mais de esforço para você colocar, para você realmente conseguir abrir aqui, ó, e achar a luz. Então, assim, ó, é a fase funil. Não desista nesse momento. Você tá mais do que perto. Só precisa fazer o que tem que ser feito. Precisa fazer o básico bem feito. Daqui a pouco a gente vai ver alguns planos de ação aqui, que isso não vai só ficar no falatório. Eu quero realmente ver aqui cada um fazendo o que tem que ser feito. Exatamente, Denis. Você vai ter que ser mais forte que esse elefante. Você vai ter que botar mais pressão que esse elefante aí. Então, assim, ó. De novo, mais algumas perguntas. Você tem agido como profissional ou como amador ainda? Ah, que merda, acabou não abrindo aqui a minha foto, mas depois eu vou upar aqui. Eu coloquei uma imagem aqui, ó. Você tem agido como profissional ou como amador? Você está colocando o mesmo esforço que precisaria colocar em um curso de medicina ou alguma outra faculdade? Pensa comigo. Você acha que fazendo o esforço que você está fazendo agora, uma pessoa que está numa faculdade estudando para uma medicina, você se consultaria com esse médico? Você se consultaria? Você é, é, passaria por um processo cirúrgico com essa pessoa que está tendo o mesmo esforço que você hoje no mercado financeiro? Você confiaria a tua vida nessa pessoa? Pensa direito se você está tendo uma atitude de profissional ou você está tendo uma atitude de amador. E aí, outra pergunta. Você está disposto a pagar o preço que essa profissão realmente exige? Todo mundo que está colhendo os frutos hoje passou pelo limbo, passou por essa sofrência, passou pelo processo para conseguir colher os frutos. Não desistiu, o melhor ponto, passou por tudo isso e não desistiu, continuou, conseguiu romper a resistência, conseguiu levantar a tampa do buraco. Não existe resultado bonito sem processo feio. E aqui estava uma imagem legal, que era justamente o quê? Uma bifurcação que eu desenhei, onde aqui a gente tem um caminho florido, florzinha, bonitinha, graminha, aqui ó, florzinha, e não vai te levar o quê? A lugar nenhum, a nada. E aqui, o que que é? Percurso, escada, rachadura no meio do caminho, para você conseguir chegar exatamente onde você quer. Que é o quê?
liberdade financeira, liberdade de tempo, você poder ter o tempo que você quiser, você ter a liberdade, às vezes, geográfica. Ó, aviãozinho, nada a ver aviãozinho, né? Tentei, esse aqui é um avião, tá? Mas então, você precisa realmente enxergar que isso daqui não existe processo bonito, o processo é feio, é pancada, é dor, é dificuldade para você conseguir o resultado bonito. O processo bonito não vai te levar a nada. Exatamente. O final do caminho florido tem o retorno à CLT. Cara, usa isso como combustível, principalmente pra hoje, quem tá, sei lá, pô, quero sair do meu trabalho, quero ter essa liberdade, quero ficar em casa aqui, ó, sem ter que ficar devendo satisfação para ninguém. Usa isso como combustível. A cada não clique executado ou a cada stop além da conta, é um dia a mais que você vai ter que trabalhar. É um desaforo a mais que você vai ter que levar do seu chefe. A cada merda que você faz aqui no gráfico, a cada dia que você não faz o backtest, é um dia a mais de trabalho que você vai ter na empresa. A cada dia que você não faz um replay, é um dia a mais no final de semana que você vai ter que trabalhar. Exatamente, ó, Marcelão, não aguento mais o trânsito. Cara, trânsito é estressante. Você trabalhar ainda no trânsito, que nem o Marcelão, cara, isso é embaçado, meu. Então, usar isso realmente como combustível. Cada dia que não faz um backtest é um dia a mais de trânsito. É um dia a mais de deslocamento até o trabalho. É um dia a menos de poder aproveitar a vida com a tua família. Poxa, pensa na tua família também. Às vezes, ó, quero ter um dia a mais ali, ó, no final do ano para ficar com a minha família, para passear, levar aqui, levar lá. Então, assim, usa esses fatores, esses vetores como combustível para você pagar o preço. Para você sentar aqui no computador e fazer um backtest, fazer um replay, fazer a validação de um padrão. Eu usei muito como um combustível tudo que as pessoas me falavam, que não ia dar certo, que isso, que aquilo. É, assim, eu acho que a dúvida das pessoas te dá muito empenho. Principalmente se é a dúvida de uma pessoa que você tem um ranço. Aquela pessoa, às vezes, você tem um pouco de ranço, vai falar, ixi, você não vai virar nada, meu filho. Você não vai conseguir fazer isso aí dar certo nunca. Sai fora disso aí. Você escutar algo assim de alguém que você tem um ranço, meu amigo, você vai ficar 24 horas aqui fazendo backtest, replay, validação, vai ficar por quantos anos for necessário até os teus resultados calarem a boca dessa pessoa. Então, passando por essas perguntas, é muito importante isso daqui, ter um alinhamento de expectativa. A galera falha muito nisso. E aí falha por quê? Porque a expectativa tá lá no talo. Você precisa alinhar essas expectativas de acordo com a realidade. Se você alinha as expectativas, você para de se frustrar. Por quê? Porque a tua expectativa tá ok de acordo com a realidade. Você sabe que vai ser foda, você sabe que vai ser difícil, que vai ser doloroso, que você vai perder dinheiro, que você vai precisar estudar igual um lazarento aqui na frente do gráfico, senão não vai dar certo. Não vai ter almoço grátis, não tem facilidade. Isso vai fazer com que você se frustre menos, entendendo o percurso, entendendo o processo, e vai aumentar a tua resiliência automaticamente. Fala, não, eu preciso fazer isso para dar certo. Então, vamos lá. Vou sentar aqui no computador, vou estudar meia hora hoje. Beleza, pô, é meia hora de estudo que você vai fazer, que você ia ficar largado no sofá folhando o Instagram. Olha que beleza, olha que avanço. Então, assim, ó, alinhar a expectativa, primeiro ponto de expectativa, vai levar tempo. Ou você aceita isso, ou já aborta a missão. Se você não tá afim de levar tempo, você fala, não, eu quero o resultado esse mês ou para mim já era. Tchau e benção, pode parar, vai para CLT, que é isso que você merece. Trading não é renda rápida, não é renda extra, é profissão. A gente vai se tornar profissional. Ninguém começa também, a alinhar aqui, ó, que vai levar tempo, ninguém começa com a curva de lucro ascendente. Ninguém parte aqui, ó, aqui é a minha estaca zero, o eixo XY aqui, ó, pronto. Parti para cima e tô ganhando dinheiro. A partir de agora é só para cima. Isso não existe.
A gente viu no slide da mentoria ainda, tem essa curva de percurso certinho. Quanto menor a tua curva de percurso pelo aprendizado, mais fácil você vai conseguir recuperar essa curva. Quanto menos você perder, mais tranquilo vai ser. Você, lembra assim, ó, que você está construindo uma habilidade. Você está construindo uma habilidade que vai te pagar para o resto da vida. E habilidades reais levam tempo. Habilidades reais levam tempo. Quanto tempo, de novo, um médico para se formar, um engenheiro para poder construir uma ponte, tudo isso leva tempo, porque são habilidades para serem treinadas. E aí o cara está aqui há pouco tempo achando que vai ser o ninja do mercado. Tenha um alinhamento de expectativa com questão de valores financeiros. Assim, ó, esses dias eu estava trocando uma ideia com um aluno e olha só que bizarro isso, que bizarro. Assim, ó, às vezes a pessoa, ela não tá conseguindo fechar R$ 1 positivo no mês. Não consigo fechar R$ 1 positivo. Tô fechando negativo. R$ 1 se eu fechasse positivo ia ser a meta do mês. Aí, beleza. Quanto você gostaria de fechar o seu mês? Ah, a pessoa vai lá e fala, queria milão. Pô, com R$ 1.000 eu já tava feliz. Beleza, R$ 1.000 por mês. A gente tem 20 dias de pregão, pegando dias úteis. E isso dá R$ 50 por dia. Aí que vem a pergunta. Essa pessoa que hoje não fecha nenhum real positivo, não fecha um mês positivo, quando essa pessoa ela queria fazer R$ 1.000, mas ela vai lá no dia e faz R$ 50 no dia, a pessoa para, ou ela continua operando, devolve os 50 que ela fez e manda mais 50 para a corretora. Cara, isso daí, assim, ó, é a maior coisa que acontece com, assim, a grande maioria. A pessoa queria só fechar um pouco positivo, mas não tem a capacidade de ter aquele resultado. Segura a esse resultado. Se você não respeita o seu objetivo, lembrando, a pessoa que está começando, ela pode ter um objetivo de fazer R$ 50 por dia. Não vamos colocar teto, mas colocar um objetivo a ser buscado, ao ser alcançado. Se a pessoa que atingiu o objetivo, ela não respeita o objetivo, ela não está buscando um resultado. Ela está buscando a emoção de acertar, errar, tá operando. É o cassino. Então, assim, se você tem esse problema, resolve isso quanto antes. Aprenda a reter o dinheiro. A pessoa chegou para mim e falou assim, Alisson, eu ganho R$ 5.000 por mês. Fiz $100 hoje. Cara, $100 são R$ 500. Mais, né? Um pouquinho mais de R$ 500. Mais de R$ 500. Se a pessoa ganha R$ 5.000, ela tem 10 dias operados fazendo $100, ela já bateu o salário dela. Então significa que $100 equivalem a 2 dias trabalhados dessa pessoa que ganha R$ 5.000. Aí o que a pessoa foi lá, fez, entregou, continuou operando, entregou os $100 e perdeu mais $150. Cara do céu, dá uma vontade de descer a marreta numa pessoa dessa. A pessoa fez 2 dias de salário, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de chegar nesse valor, mas aí aí que tá. A pessoa chega num nível tão grande de sabotagem que ela tem que, parece que, perder esse valor. Ela quer continuar operando e até conseguir perder. É incrível isso, meu. É incrível isso, porque eu fui esse imbecil. Eu já fui muito essa pessoa de não conseguir segurar o pouco que eu fazia por dia, de reter o resultado. Outro ponto de alinhamento necessário, e isso daqui é uma coisa muito importante. Comunicação com a família. Pessoal, isso aqui é muito importante, vocês não podem negligenciar isso daqui. Uma das maiores causas de desistência no mercado financeiro é por pressão externa. E eu não estou chegando aqui falando para você chegar amanhã e falar para todo mundo da sua família, olha só, estou estudando para o mercado financeiro, você é day trader, me respeitem. Não é isso, é realmente conversar com quem importa. Conversar com quem é a sua família. Familiares não é família, família é quem está dentro da sua casa.
quem paga, às vezes, as suas contas. Essa sim, você pode dever satisfação. Então, assim, a pessoa chega para você e fala, pô, até agora nada, quando que isso vai dar dinheiro? Vai arrumar um emprego de verdade, volta àquele ponto que é justamente as pessoas que às vezes são queridas por você vão falar merda. Então, assim, solução madura, converse. O diálogo resolve tudo. É necessário esse diálogo. Conversar com a sua esposa, conversar com o seu marido, conversar com seus pais, se hoje você está aí sustentado pelos pais. Conversar, às vezes, com seus filhos, para entenderem o que você está fazendo, o que você está realmente passando. Explicar para essa turma que é um processo. Poxa, vocês acreditam? Vou contar esse relato aqui, porque eu tive que. Assim, ó, foi muito bizarro. O cara chegou para mim e falou assim: Alisson, eu vou comprar sua mentoria, quero entrar para sua mentoria, mas eu não posso pagar na tua conta. Eu quero um nome diferente, porque minha mulher não pode saber que eu vou fazer essa mentoria. Vocês acreditam que chegou nisso daqui? Eu cheguei e falei, cara, negativo, meu amigo. Você, primeiro de tudo, você precisa alinhar o que está acontecendo dentro da tua casa. Você precisa resolver esse BO que tem dentro da sua casa para depois você querer vir para o mercado. E não é só a minha mentoria que eu estou te falando isso. Qualquer coisa que você comprar, se você tiver dessa maneira, você não vai conseguir ter resultado. Você não vai conseguir chegar onde você quer. Então, você sentar, conversar, seja com tua esposa, seja com o teu marido, e falar, olha só, eu estou estudando para isso, tem pessoas que conseguiram chegar onde eu quero chegar, vai ser um processo, possivelmente eu perca dinheiro, mas que isso vai ser controlado, eu vou botar tantos reais por mês em cima disso, e isso vai sair do nosso orçamento aqui da casa para eu passar pelo processo, então quero que você esteja ciente disso. É como se eu estivesse fazendo uma faculdade, e você vai ter que explicar que isso aqui é um processo. Mostrar que você realmente está levando a sério isso, pô, tô estudando, tenho o meu plano aqui, ó. Aí que tá, tipo assim, ó, eu quero chegar lá daqui tanto tempo. Ah, então vamos lá, vou fazer um plano de ação aqui. Poxa, eu vou estudar tantos minutos por dia de estudo. Vou fazer replay, vou ter minha mensalidade de custo máximo por mês. Vou assim, ó, vou ser bem explícito com isso. Vou falar, ó, esse é meu plano, eu vou ter essa rotina e vou ter esse tipo de estudo. Você vai precisar desse espaço. Você vai ter que pedir esse espaço. Então, assim, ó, minha mulher tá pistola comigo porque eu tô perdendo dinheiro no mercado. Pô, leva ela para jantar, segura um dia de losa aí, leva ela para jantar e explica exatamente isso para ela. Fala, ó, eu quero fazer isso, eu sei que eu sou capaz, eu preciso alinhar isso aqui com você para que você não cobre de mim o resultado. Você não pergunte, tipo assim, e aí, quando você vai trazer dinheiro disso aí para casa? Quando que isso aí vai gerar resultado? No momento certo, isso vai gerar. Mas é importante alinhar isso. Essa pressão, ela é muito prejudicial para o teu percurso, para o teu processo. Você carrega um peso internamente referente àquilo que realmente você não vai conseguir tá tranquilo para operar com essa carga nas costas. Então, assim, elimine todas as cargas das suas costas. Seja de quem tiver com você ali. Você precisa realmente alinhar isso para que isso se torne leve. Peça espaço, peça tempo e não peça cobrança. A não ser que você realmente fale assim, ó, eu quero que você me cobre para eu estudar. Aí, beleza, aí você pode me cobrar. Mas para resultado, isso daqui não é garantido. Então não dá para você garantir, ó, daqui mês que vem eu vou trazer dinheiro para casa disso aqui. Isso não existe. É preciso ser alinhado isso totalmente a sério. Então, ó, o Luizão ali, ó, graças a Deus não tem esse problema. Sempre joguei muito claro com minha esposa e filhas. A única pessoa que deu satisfação em relação ao trade. Excelente, Luizão. Eu acho que é justamente isso. As únicas pessoas que vocês devem satisfação é quem é família. Familiar não é família, parente não é família. Não deve satisfação para tio, prima, seja quem for aí que às vezes vai falar merda para você, foda-se essa pessoa. Se a pessoa que está dentro da sua casa, que você deve satisfação, que você deve ali esse alinhamento, você não pode esconder nada dessa pessoa. Seja realista, seja sincero. Isso vai te deixar muito mais leve. Fala, ó, tô tomando ferro mesmo, mas eu sei que é possível.
Então, daqui a pouco vai virar. Deixa eu passar pelo meu processo. Só me cobra se for para estudar. E é isso. Alinhar essa expectativa é muitíssimo importante. Então, ó, assim, ó, é difícil esse ponto quando não tem alinhamento, mas assim, o ponto ideal de às vezes não ter o alinhamento é também não ter a cobrança. Porque às vezes a gente não tem o incentivo, tá beleza. Porque, tipo assim, pô, sou eu por eu mesmo. Eu vou fazer isso daqui e meu resultado vai falar por si só. Mas aí que tá, quando não tem o incentivo e tem ali o desânimo, putz, aí é um ponto para ser conversado. Por quê? Porque se é algo importante para você, tem que fazer sentido para outra pessoa também. Essa pessoa ela tem que, pô, assim, ó, quando é um casal, por exemplo, os sonhos do meu parceiro também devem ser meus. Também preciso ter essa ciência. Por isso que é importante também mostrar como funciona o mercado, mostrar o que é, mostrar assim, que, pô, é difícil, mas é possível, mostrar resultados reais, mostrar tudo isso para justamente a pessoa ter essa ciência, porque às vezes a pessoa é leiga no assunto e vai falar o quê? Poxa, não sei o que é isso, essa pessoa às vezes nem falou para mim o que é e eu não consigo é, saber. A pessoa não tem como adivinhar às vezes. Então, assim, o diálogo é essencial. Assim, ó, se hoje não tá alinhado do jeito que vocês gostariam, vai devagarinho. Leva, como eu falei, pô, dá um agrado ali, leva para jantar, faz uma janta, faz alguma coisa ali, agrada a mulher, agrada o marido, e vai assim, ó, na maciota, vai ganhar, vai conseguir, sim. Isso aí é muito bom, né? Deixa eu ver, ó. Ó, a Cris falou exatamente isso. Quando a gente não tem incentivo, às vezes, de familiares, o incentivo vem de dentro da gente. Vem de nós mesmos. A gente precisa ser ferramenta, porque assim, ninguém vai viver a sua vida. Aí imagina só, você às vezes não realiza um sonho, é igual aquelas pessoas que fazem faculdade de acordo com o que os pais querem. Imagina só a pessoa infeliz do jeito que ela vai ser, fazendo uma faculdade escolhida pelos pais. Nossa senhora, eu não queria ser essa pessoa, sinceramente. Às vezes a pessoa nem gosta daquilo que ela está estudando, só que ela faz para agradar o outro. Então, assim, é importante ter esse alinhamento, é importante ter esse cenário bem alinhado internamente, justamente para isso não ser mais um peso para se trazer além do peso que já tem aqui no mercado. Deixa eu ver aqui, ó. Marcelo, minha esposa me apoia. Só pergunto se eu vou dar uma mesada para ela. A mesada da cozinha, né? Tava nascendo uma pessoa mais. Olha, aí é massa, hein? Apoiadora desde 2008 que ela tá acreditando. Exatamente. Ô, Leandrão, eu tenho certeza que um dia você vai honrar tudo isso para ela, cara. Minha esposa é trader, então sofre junto. Nossa, aí é embaçado, né? Ó, exatamente, é um processo, é um projeto a longo prazo, né? Excelente. Sei que não tem relação a de hoje, mas se tiver um tempinho. Manda o Simbro, não, pode deixar. Bom, então, assim, ó, esse alinhamento com o ambiente é muito importante para aliviar peso, para alinhar a expectativa. Então, assim, é necessário fazer tudo isso para que fique mais legal e mais fácil de conseguir evoluir, né? Bom, então, alinhamento de expectativas. Ó, a expectativa errada aqui, ó. Se você espera ganhar rápido, você vai se frustrar. Infelizmente, você vai se frustrar. E quando você se frustra, você vai fazer o quê? Pô, vou forçar um trade, vou forçar uma operação, não vou pagar o preço necessário para que eu consiga realmente fazer o que tem que ser necessário. Aí você vai forçar o trade, você vai fazer o quê? Vai se afundar, vai mandar Pix para a corretora, vai perder dinheiro, e aí que você desiste. Então, assim, ó, a desistência muitas vezes começa por uma fagulha lá atrás. Um pezinho que vai se tornando ali, ó. É tipo aquela cárie que você não cuida e de repente você perde o dente. É tipo assim, aquela coisinha pequena que você vai largando e vai virando uma bola de neve. Então, assim, alinhar todas as expectativas vai cada vez mais te ajudar a permanecer dentro do processo. E a expectativa certa. Pô, eu sei que vai levar tempo para eu aprender, eu vou ter que alinhar os lucros de acordo com a minha realidade. A pessoa às vezes não consegue fechar um dia positivo, não consegue fechar uma semana positiva, não consegue fechar um mês positivo e não consegue segurar quando está positivo.
Então, assim, alinhe os lucros dentro da realidade que você tem hoje. Ter um ambiente sem cobrança também para deixar muito mais leve o percurso, para deixar muito mais tranquilo de ser passado pelo processo. Menos ansiedade vai te gerar mais segurança, que vai te gerar mais consistência. Day trade, galera, o trade aqui, ó, não é só sobre ficar rico rápido. Eu sei que é algo que acabou sendo prostituído e assim, enfiado goela abaixo pelo marketing na nossa profissão, mas é o quê? Você ir tendo a consistência devagar. Então, assim, é aquele lance da academia. Poxa, o cara tá na intensidade durante um mês, muitas vezes ele não vai conseguir se manter constante, porque a intensidade desgasta também. Então, você precisa ter primeiro a consistência, a constância. Você precisa adquirir a consistência de ir devagarinho, mas ir todos os dias, para depois sim, quando você começar a escalar, você escalar rápido. Hoje mesmo, o Sausen compartilhou a curva de 3 anos, se eu não me engano, dele. Quem viu lá? É exatamente isso daqui, ó. É assim, pau. Quando você vira, meu, é pancada. É pancada. O negócio vai embora como, assim, ó, como nunca. Por quê? Porque você teve a consistência constante aqui, ó, de passar pelo processo, de permanecer e conseguir essa consistência de estudos, para daí sim, quando você escala rápido, você consegue alavancar rápido. Então, assim, ó, se você quer viver de trade daqui 6 meses, eu sinto muito, mas você já perdeu. Se você estiver disposto a se dedicar por 3 anos, mais de 3 anos aqui, ó, você já vai estar na frente de 97% das pessoas, que são as desistentes. Mas isso ainda não significa que você vai conseguir ter lucros, mas você já vai estar na frente da maioria das pessoas. Porque a maioria perde e desiste rápido. Essas estatísticas aqui, elas são geradas por meses de mercado. A pessoa chega aqui, bate de cara com o mercado, você fala, nossa, cara, não tem como eu arrancar dinheiro disso aqui, vou desistir. Pronto, estatística. Assim, ó, é até, se eu parar para pensar que, pô, 3% das pessoas ganharem, serem consistentes, até que é bastante, né? Porque realmente é foda pra caralho essa profissão. É muito difícil para você falar, caramba, velho, só 3 a cada 100 pessoas conseguem. Meu, é bizarro se você parar pra pensar nisso. Mas por que não você? Por que você não pode ser o escolhido, o persistente, o que vai fazer o necessário para conseguir fazer virar essa chave e tá entre esses 3%? Basta você estar disposto, basta você ser resiliente, basta você alinhar as expectativas de acordo com a realidade. Então, galera, a partir de hoje, eu trouxe 3 planos para fazer um compromisso com vocês. Compromisso real, de verdade, assim, ó. Eu quero, se você realmente busca levar isso adiante, pagar o preço para obter os resultados desejados, você vai se comprometer comigo e com todo mundo que está aqui. A partir de hoje, você vai precisar pensar e agir como um profissional. Então, galera, eu trouxe 3 planos: básico, mediano e o hard. Assim, ó, eu entendo. Aqui, ó, eu não ponderei, coloquei todo mundo no mesmo balaio. O quê? Eu sei que tem pessoa que vai ter uma rotina do cacete, vai levantar cedo, vai trabalhar em 2 empregos, vai não sei o que lá, e faz isso, faz aquilo, e ainda quer viver do mercado. Pô, essa pessoa, ela vai ter um tempo restrito, ela vai ter menos quantidade de tempo disponível. Aí vai entrar a grande frase do Cortella lá. Fazer o possível, fazer o melhor na condição que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda. Então, assim, ó, poxa, Alisson, eu tenho 10 minutos por dia para estudar. É o melhor que você tem? É o melhor que eu tenho. Então, faz isso nesse melhor. E faz o melhor que você puder nesse tempo que você tiver. Porque hoje é o que você tem. Até você conseguir condições melhores para fazer melhor ainda. Então, às vezes, o plano básico, o que eu falar no próximo slide pode talvez doer um pouco, mas assim, às vezes você só consegue fazer o plano básico hoje. E tá tudo bem. Então, assim, ó, o que seria um plano básico de evolução, de arroz e feijão, básico bem feito? O básico começa pelo primeiro pilar, que é seguir o plano. O que é seguir o plano? Ter o trade system montado. Então, assim, ó,
Se até hoje você não criou vergonha na cara e não criou o seu trade system, que é o que o trade system? O que eu vou fazer amanhã? Que tipo de trade que eu estou apto a fazer? Favor da tendência, contra a tendência, barra tal, quanto que eu vou usar de alvo, como que eu vou conduzir essa operação. Cara, você tem que ter um manual ali na frente, na tua mesa aqui, ó. Cria o teu manual, que isso vai te dar muito mais clareza do que ser feito. É o Trade System, assim, ó, é a tua carteira de habilitação para você entrar dentro do carro, sabe? É o item primeiro ali, ó, o passaporte para você viajar. É isso, o teu Trade System é o teu passaporte do trader. Você precisa ter isso aqui totalmente alinhado e ter o teu GR montado. Amanhã, se você só fizer merda, quanto você vai perder? Qual vai ser o máximo, assim, ó, de merda possível para você fazer de risco? E aí, quando eu digo GR, monta esse GR na plataforma para que se você perder isso, você não consiga mais operar, para você não se sabotar, para você evitar dia de fúria, para você assim, ó, é como se fosse uma camisa de força para alguém que tem essa dificuldade. Porra, você não vai conseguir clicar no negócio, você não vai operar. Então, assim, ter o Trade System alinhado e um GR montado e feito na plataforma é o básico, é o mínimo, assim, ó, o mínimo mesmo, de verdade. Fazer diário de trading pelo menos 2 vezes na semana. Falar que não tem tempo de fazer diário de trading vai contar mentira para outra pessoa. Porque às vezes a pessoa gasta 10, 15 minutos rolando Instagram, sentado na privada, nem tá fazendo nada, só matando tempo, mas fala que não tem tempo para fazer o diário. Fala que não tem tempo para fazer o replay, mas quando deita na cama, fica meia hora rolando Instagram. Porra, abre um replay ali no celular. Celular também dá replay, dá para fazer replay. Fazer pelo menos backtest uma vez na semana. Pô, pega uma barrinha, separa 10 exemplos ali, 2, 3 exemplos que você separa e já vai ser um pouco mais de evolução do que você está fazendo agora. Então, assim, ó, pô, pelo menos uma vez na semana ali, senta para validar um padrão, senta para conseguir fazer algo ali realmente que você consiga enxergar uma evolução. Ler, estudar uma aula na semana. Pô, pelo menos isso, assim, ó. Pode ser uma aula referente a trading, pode ser uma aula do Discord aqui, que a gente tem o Infinitas, pode ser aula do YouTube, mas estuda algo, estuda alguma coisa, tenta melhorar esse ponto, leia alguma coisa referente a isso e sentar também para fazer uma revisão semanal dos trades. Sem brincadeira, se você executar esse plano básico, meu, se você falar para mim, Alisson, tô fazendo tudo isso daqui, ó, semana a semana, eu tenho certeza que, assim, ó, pelo menos em 6 meses você melhorou o dobro do que você tá hoje, mas melhorou com força. Ano que vem, se você fizer isso até final do ano, ano que vem você já vai estar melhor do que você tá hoje. Eu tenho, assim, ó, não vou falar que eu vou cortar meu dedo fora, mas é quase isso. Plano médio. O que seria um plano médio? Aquela pessoa que fala assim, pô, já quero dar um passo maior do que o plano básico, mas não tenho todo esse gás todo assim, não. Então, assim, começando pelo básico, pô, seguir GR, mesma coisa. É o primeiro item em todos aqui, ó. Trade System GR é o item básico, é o passaporte. Já vai aumentar o quê? Um dia a mais de diário. Opa, 3 dias na semana para fazer o diário. Ainda tô dando 2 dias de folga, hein? 2 dias de folga aqui, ó, para você meter um miguezinho. Replay, 3 dias na semana. Pô, faz um replay. Você vai levar 5 minutos ali. Ah, eu opero das 9 às 10, eu opero das 9 às 11. Pô, faz aquele tempo ali de replay rapidão para fazer, acelerado ainda. Acompanha ali, dá para fazer no celular, no computador, é meia hora você consegue bater um replay 3 vezes na semana. Isso aqui não vai machucar você. Backtest 2 vezes na semana. Pô, 2 vezes na semana você sentar ali, às vezes, para validar um padrão. Às vezes dá para você fazer essa atividade do backtest durante as operações. Na aula que a gente deu sobre backtest, 2 aulas anteriores, há 2 semanas atrás, eu falo justamente isso, que dá para você fazer um backtest com um pregão rolando. Você fala, pô, Alisson, olha só essa barrinha aqui, aquela que eu estou estudando. Ah, é uma barrinha que está saindo do espaço comprimido, lock 1. Aí você fala o quê? Pô, vou ver já agora, na ação, quanto ela vai pagar, qual foi o tamanho do stop, qual era o cenário. Você já faz o backtest no momento em que está acontecendo o padrão. Você já coloca
isso daqui na planilha que você está fazendo. Pronto, já foi um dia de backtest. Alimentou a planilha, já conseguiu validar mais uma barra, colocar mais uma barra para o estudo que você está alimentando ali diariamente. Então, olha só que beleza. Ver aqui, ó, ler, estudar 2 aulas durante a semana. Pô, já aumentou um conteúdo aqui a mais. Às vezes você pode pegar uma aula da mentoria, às vezes você pode revisar essa aula aqui que a gente está tendo de novo. Pô, tô moscando ali, deixa eu ver uma aulinha aqui. Fazer aqui, ó, revisão. Aqui é só uma revisão, né? Bate o olho ali nas operações que você fez, você bate uma revisão e tal, beleza. Aqui já entra uma corda um pouco mais apertada. Revisão completa dos trades da semana e anotações. Isso aqui é você o quê? Pô, eu quero identificar os erros que eu tive nas minhas operações, eu quero identificar os acertos, eu quero ver um plano de ação como sendo empresa. Empresa tem plano de ação. Se tá dando merda numa linha de produção, essa merda ela precisa ser resolvida. Ela precisa primeiro ser visualizada, então você vai conseguir revisar a merda que tá dando, anotar o que tá acontecendo, ver os erros e os acertos e montar um plano de ação para você melhorar os acertos e eliminar os erros. E para isso que vai servir a revisão completa dos trades da semana. E pelo menos um dia você estudar com foco mais em psicologia, mindset, programação neurolinguística, mais essa parte, entender a parte mental. E aqui vai uma dica, por exemplo, para vocês que gostam de estudar, RD, Reservatório de Dopamina, do Eslen Delanogari, fala muito sobre isso. Pô, passei um ano assistindo, assinei já, hoje em dia eu não tenho assinatura ativa, mas eu devorei um ano de conteúdo desse reservatório de dopamina e é do cacete. Nessa parte psicológica, para você entender funcionamento da mente humana, é muito massa. Mas tem muito conteúdo desse aqui no YouTube também, porra. Vocês mandam lá no grupo, às vezes, as lives da Tamar, é conteúdo assim, tipo assim, esse foco mais mental, entender um pouquinho mais comportamento, crenças, essa parte aqui, ó, você também botar em estudo dentro desse plano médio. E o plano hard? Seguir o plano básico de todos. Seguir o plano Trade System mais GR. Fazer o diário todo santo dia. Fazer replay todo santo dia. Esse daqui, ó, é aquela, assim, ó, você vai virar uma máquina intensa e constante. Backtest pelo menos 2 vezes na semana com meta mínima de exemplos. Por exemplo, assim, pô, eu preciso pegar, cada vez que eu sentar para fazer um backtest aqui, validar um padrão, preciso pegar pelo menos 10 exemplos aqui, ó. Beleza. 2 vezes na semana você vai fazer essa atividade. Pô, escreve um roteiro, um checklist. Hoje em dia, no bloco de notas do teu celular, você coloca lá, ó, na capa do teu celular, para você ir ticando. Pô, fiz o diário? Tic. Fiz o replay? Pronto, check. Fiz o backtest? Fiz. Vi aqui a aula, pô, e você vai ticando as atividades diárias, as atividades semanais, você vai ali fazendo todos os dias. Então, pelo menos 2 vezes de backtest na semana, com exemplos. Aí, ler, estudar 3 aulas na semana. Pô, sei lá, você tá lavando uma louça, tá deitado no sofá, põe uma aulinha ali para assistir. Revisão completa dos trades. Só que aí, tipo assim, ó, você vai fazer a revisão completa dos trades, anotando erros, acertos, fazendo plano de ação e além disso, mais completo ainda, você vai entender um pouco mais sobre o seu payoff, quanto isso está te pagando. Ah, minhas operações elas estão pagando 1 para 1 na grande maioria. Como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso conseguir melhorar meu payoff para um 2 para 1? Como que eu posso conseguir melhorar o meu payoff para 4 para 1? Você vai anotar, você vai entender, você vai conseguir visualizar isso e tentar elaborar um plano de ação para conseguir melhorar isso. Vai tentar entender como está a tua assertividade, para você ver realmente onde que você está errando. Porque você pode continuar errando, só que você pode diminuir também os erros que você está tendo, né? Então, revisão completa das operações, entender o teu payoff, entender a tua assertividade, 2 dias de estudos mínimos aqui, ó, com foco em psicologia, entendendo gatilhos emocionais, entendendo a impulsividade, entendendo a lidar com o medo, aprendendo a lidar também com o ego. Então, tudo isso daqui é essencial para evoluir.
Preparação pré-mercado. Quantas pessoas chegam aqui 8h59, que opera um B3, liga o computador e já quer sair operando? Porra, não viu nada, não se preparou, não preparou o seu ambiente. Lembra lá no dia dos estudos que a gente estava estudando sobre como estudar? Você preparar o teu ambiente não é só para o estudo, é para o teu trabalho também. Como que tá a organização da tua mesa aí? Tá limpa? Tá suja? Quanto tempo você não passa um lustramóveis aí na tua mesa, um limpa-vidro, se sua mesa for de vidro? Quanto tempo você não dá um talento aí no teu teclado gorduroso, mouse nojento? Porra, tem que estar com as coisas alinhadas, tem que estar com o cenário bonito, limpo, para dar satisfação de sentar aqui na frente e falar, porra, cara, eu sou profissional, meu, vou estar nesse lixo aqui, tudo bagunçado. Tem que estar tudo alinhado. Da maneira como tá a tua mesa, tá a tua cabeça. Da maneira como tá a tua mesa, tá a tua cabeça. A mesa tá organizada nesse momento? Tua cabeça vai estar organizada. Tua mesa tá bagunçada? Tua cabeça vai estar bagunçada. Então, a preparação para mercado começa a partir do ambiente. O ambiente organizado, você vai abrir o mercado, você vai entender aqui qual que vai ser seu plano. Qual que é o quê? O plano aqui, ó. Plano é o Trade System e o GR. Tá alinhado? Pô, top. O que eu vou ver aqui? Pô, eu quero ver como que o mercado vai abrir. Ah, se o mercado abrir em gap de alta, o que eu vou fazer? Se o mercado abrir em gap de baixa, o que eu vou fazer? Como que tá o cenário? Entender isso aqui é no pré-mercado que é feito. Porra, tem que entrar aqui, todos os dias eu tenho um compromisso de entrar no Discord às 8h40 para fazer isso. Eu tenho que estar pronto antes das 8h40. Então, meu cenário ele já está pronto há meia hora, 40 minutos, ou no dia anterior eu já deixo tudo organizado, porque eu acordo às 3h30 da manhã, já chego aqui pronto para operar. Então, todos os dias à noite, eu organizo toda a minha mesa para eu chegar pronto no dia seguinte e falar assim, ó, é só sentar e ligar o computador. Tá tudo limpinho, cheiroso, bonito. Pronto. É muito melhor você trabalhar num cenário assim. Acabou o pregão, pós-mercado. O que você aprendeu hoje? Qual foi a lição que você teve no mercado hoje? Tendo lucro ou tendo prejuízo? O que dá para melhorar? Fazer esse cenário de pós-mercado. Pô, hoje eu só fiz merda. Sei lá, briguei com a mulher, briguei com o marido, vim pro mercado, fodi minha conta, acabei com tudo. Pô, qual que é a lição aprendida? Tirar o computador da tomada quando briga com a mulher. Essa é a lição aprendida. Então, assim, você precisa mapear os erros, os acertos, entender isso daqui. Isso aí é feito no pós-mercado. Muitas vezes, se você deixa para você fazer isso quando você já está, por exemplo, assim, vou fazer isso à noite. Cara, já passou aquele momento de euforia, já passou aquele momento de raiva, já passou aquele momento de desacreditado. Então, assim, isso tem que ser feito no momento em que está sendo operado. Outro ponto muito legal aqui de vocês terem esse compromisso aqui, ó. Compromisso de feedback para mim ou para algum familiar. Eu me coloco à disposição de todos aqui vocês para vocês mandarem relatório de performance, plano de evolução, trade system, tudo o que for necessário para vocês seguirem o plano. Fala, Alisson, todos os dias eu estou tendo esse compromisso com você, todos os dias eu vou mandar foto da minha boleta para você ver que eu não estou fazendo merda. Eu tenho dificuldade de seguir meu plano e eu tenho dia de fúria. A partir de hoje, amanhã no caso, todos os dias eu vou mandar a minha boleta para te mostrar que eu tô, assim, ó, não tenham vergonha de ter a realidade que vocês têm hoje. Porque às vezes a pessoa tem vergonha, tipo assim, pô, eu não tô consistente, tô ganhando pouco, tô perdendo pouco. Então, assim, é parte do processo. Se você executar tudo isso, eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar muito melhor do que está hoje. Então, às vezes, você pode usar isso também para algum familiar. Eu mesmo fiz isso, eu fiz um grupo, na época que eu estava ali desbravando o mercado financeiro, fiz um grupo com meu pai e com meu irmão. Na época, apresentei o mercado para o meu pai, apresentei para o meu irmão também. Meu irmão estudou bastante tempo também comigo. Meu pai nunca estudou, mas gostou bastante e ele sempre enxergou o potencial que o mercado financeiro tinha. O que eu fiz? Criei um grupo com os dois e falei para os dois: eu sou muito porra louca, eu preciso desse compromisso com vocês. Então, todos os dias eu vou chegar aqui, eu vou filmar a minha boleta, eu abrindo a minha conta real, mostrando quanto tem de grana na boleta, para eu não fazer merda. Eu não posso fazer essa merda. Então, às vezes, a pessoa não tem com quem fazer isso na família,
sei lá, faz com um amigo, fala assim, ó, carinha, eu vou ter o compromisso com você aqui de mandar tudo isso. Porque esse compromisso, esse, assim, isso que você faz com alguma pessoa vai te ajudar na hora de fazer a merda, falar, porra, mas eu vou ter que final do dia mandar isso daqui. Pô, já fiz isso com vários alunos, então você se sinta à vontade para me mandar teu relatório, teu, assim, diário de trade, manda para mim, pô. Não tem problema, não vou, assim, vou estar maior abertura para vocês fazerem isso, se vocês quiserem compartilhar isso aqui comigo. Já fiz com vários alunos durante vários momentos. Então, assim, ó, quem quiser fazer esse compromisso, tá tranquilaço, né? Ó, exatamente, o Wendel Carvalho chama isso de guardião. Cara, é você, assim, ó, se blindar, vamos dizer assim, de você fazer merda. Porque quando você faz merda e você tá sozinho, porra, só eu sei da merda que eu fiz. Então, beleza. Ninguém vai saber, essa merda eu tapo pra debaixo do travesseiro. Só que isso é pensando a longo prazo, isso é sustentável? Porra, não é. Então, assim, a partir do momento que você tem esse compromisso, isso vai facilitar você a conseguir seguir o seu plano. Alinhamento de metas mensais. Isso daqui não precisa ser feito todos os dias, não precisa ser feito toda semana, mas é importante nos fechamentos de meses, início de novos meses, ou até dá para fazer também na semana, você ter esse alinhamento para você justamente pensar o quê? Pô, qual vai ser o meu planejamento? Qual vai ser o meu plano de trading aqui, ó? Será que nesse mês eu vou evoluir um degrau a mais? Eu vou habilitar algum tipo de trade além? Eu vou habilitar um contrato a mais, de acordo com o meu mês aí anterior, que foi legal. Vou usar um pouco mais da gordura do mês anterior para aumentar minha exposição nesse mês. Como que eu vou fazer isso? Tendo esse alinhamento de metas. Senta na tua mesa, abre um caderno, abre, escreve isso. Escreve realmente, ó, meu compromisso esse mês é fazer isso, isso e assado. Lá no final do mês, você volta naquela página e vê como foi a sua evolução, faz a revisão do seu progresso, entende como está sendo. Entende aqui justamente para saber o quê? Pô, posso apertar um pouco mais? Tô frouxo? Tô conseguindo ser, assim, ó, conservador demais? Posso explorar um pouquinho mais? É isso que você vai fazer dentro desse alinhamento das metas. Você pode fazer isso semanal ou você pode fazer isso mensal, mas também é muito legal fazer isso daqui, né? Então, galera, sendo aqui, ó, direto, vai machucar alguns, mas vamos lá. Se o teu compromisso é com o plano básico, é o plano bunda mole. Eu só não quero ser vagabundo, mas eu ainda sou um frouxo. Então, se você tá nesse compromisso, beleza, vou te respeitar. Se você quer o plano do meio, é o plano meia boca. Tô levando a sério, mas ainda não tô naquele modo máquina, né? Não tô naquele modo realmente, pô, tô querendo de verdade. Já se você for pro plano hard, é o plano brabo. Aí realmente, porra, eu quero viver disso e vou agir como um profissional agora. Pô, você acha que o profissional ele vai fazer diário 2 vezes na semana se ele tá operando todos os dias? Você acha que o profissional ele vai fazer replay tendo que fazer dinheiro 2 vezes no dia, tendo assim, ó, não é nem o profissional, é o cara que quer ser profissional, porque o cara que quer ser, ele precisa fazer mais para chegar lá. Ele precisa romper a barreira, ele precisa levantar a tampa do bueiro que ele está enfiado. E aí é aquela curva que você depois você diminui a angulação. Então, nesse momento aqui, ó, o plano hard, você tá aqui, ó. Você precisa colocar essa força, esse impulso para fazer esse rompimento. Você precisa meter uma barra elefante agora, meu. É agora que você vai precisar ter esforço. E aí, depois, quando passa do período, você só vai aprimorando. Aí sim, pô, cheguei onde eu quero chegar. Agora eu posso dar uma tirada de pé. Você está colhendo os resultados, você começou a chegar perto de onde você queria, aí sim você começa a aliviar um pouco o acelerador. Você pode diminuir um pouco a quantidade de replays, você pode. Diário eu acho essencial você manter sempre para sempre. Sempre eu faço diário e não deixo de fazer anotando as operações que eu estou fazendo. Ler e estudar na semana. Pô, isso daqui, sabe o que é engraçado? Você fala assim, pô, lá na frente eu vou tirar o pé. Só que você vai fazendo tanto isso que isso aqui, ó, vai se tornando hábito.
vai se tornando o hábito, e quando você chega lá, você fala, pô, isso daqui foi o que me trouxe até onde eu tô. Por que eu vou tirar o pé? E aí já tá fácil de fazer, já tá no automático, já tá na rotina. Então, é mais ou menos por aí. Sei que agora eu peguei um pouquinho, né? Mas, ó, quem tá afim de ser um bunda mole, tá beleza, tá tranquilo, cada um vai colher o tanto que tá plantando. Plano bem a boca, como eu falei aqui, ó. Peguei um pouco pesado, mas, pô, igual eu falei antes, eu entendo quem às vezes tá com a rotina amassada já. Tipo assim, porra, Alisson, não tem horário nem pra ir no banheiro direito. Tenho, às vezes, filho pequeno em casa que demanda bastante tempo. Tenho 2 empregos, tenho que pegar busão, passo 3 horas dentro do ônibus para chegar em casa. Assim, ó, é o momento para você fazer um replay. Porra, é o momento para você assistir uma aula. Então, assim, é fazer o possível dentro das condições que tem, até ter condições para fazer melhor ainda. É a frase top do brabo. E aí, galera, assim, ó, resultados leva tempo para você fazer algo grandioso. Poxa, olha só. Aqui, a gente estava lá em 2020, ó. Win 20. WDO 20. Olha quantas operações eu fiz com um contrato para fazer 100 conto. Aqui, ó, 2 contratos, R$ 77. R$ 100 em 2020, ó, 20/6 de 2020. Poxa, hoje, isso daqui, ó, era o quê? Meu objetivo diário, 100 lão. 100 conto era o objetivo do dia para fazer. Aí, as coisas vão mudando. Poxa, de repente você tá com o objetivo de quê? Pô, quero bater $1.000 por dia. E aí vai ficando as coisas normais, as curvas vão ascendendo, só que vai levar tempo para você fazer algo mais grandioso. E aí que tá. Olha lá, ó. Minha primeira turma de mentoria. Pô, quanto tempo depois levou para fazer algo mais grandioso? Olha lá o Luizão aqui, ó, nosso parceiro. Minha primeira turma, tá? Desde lá, de sempre. Então, vai levar tempo para a gente fazer o quê? Algo grandioso. Olha lá, ó, 5 anos separam de uma foto da outra. Porra, eu não tinha um puto. Tive que vender todas as minhas coisas. Comprei esse carro fudido, só me deu BO. E hoje posso escolher o carro que eu sempre quis ter. Então, lá atrás, eu tava fudido. Olha só, 2021. Deixa o tempo agir. Porra, R$ 1.000 na conta. E eu não tinha salário, eu não tinha de onde vir mais dinheiro aqui. Então a gente vai o quê? A gente vai pagando o preço conforme o tempo vai passando. E aqui eu trouxe até, ó, o resultado da galera da sala. Porra, hoje a galera compartilhou os resultados do cacete, então peguei até os resultados aí de hoje para acrescentar aqui no nosso relatório. E assim, servir de motivação de que quem tá chegando lá tá fazendo algo diferente. Tá fazendo por merecer. Pô, a gente tem hoje vários depoimentos na nossa sala que foi, assim, motivador demais, de entender o percurso, de saber que vai levar tempo, de entender que é possível também, para quem está realmente fazendo o jogo virar, ter resultados extraordinários, ter resultados excepcionais. Então, galera, assim, ó, espero realmente de coração que todos vocês realmente saiam daqui hoje, porque a gente já teve aula de contexto, a gente teve aula de backtest, a gente teve aula de como estudar. Alguém fez alguma coisa a partir do momento das aulas que a gente teve? Eu preciso desse compromisso, porque eu quero evoluir todo mundo aqui. Se todo mundo está evoluindo, toda a nossa régua está subindo. Então, assim, eu não quero ninguém medião aqui. Eu quero realmente todo mundo, assim, ó, em alto nível. Eu quero que todo mundo consiga buscar aquilo que queira, consiga ter dinheiro na conta para fazer o que quiser, para ir para onde quiser. Eu quero que todo mundo tenha também a oportunidade de ter uma profissão dessas. Então, como que vai conseguir fazer isso? Botando energia para fazer esse rompimento. Vocês precisam botar energia agora, vocês precisam fazer o básico bem feito, precisa fazer o que tem que ser feito, porque não tem como você alcançar um resultado se você não conseguir fazer esse rompimento. Às vezes você tá quase lá, Pô, eu já sei muito, mas eu não consigo colher o resultado. Tá faltando alguma coisa. Senão o resultado já estava vindo. Só que se você não mudar o que você está fazendo, você não vai conseguir chegar no resultado, porque as mesmas ações geram os mesmos resultados. É preciso pagar esse preço. Porra, falei, preço é caro, vai doer, vai ser difícil, vai ter choro,
porra, cara, eu quebrei tudo que eu tinha. Tinha dinheiro guardado, tinha uma boa rescisão, tinha meu carro quitado. Perdi tudo no mercado, perdi tudo mesmo, porque eu fiquei com menos daqueles R$ 1.000. Aqueles R$ 1.000 já tava começando de levinho ali ganhar. Então, assim, é possível de todo mundo. Eu nunca fui o cara mais inteligente na minha sala, nunca fui o cara mais estudioso, nunca fui o cara mais comprometido com as coisas que eu fiz na vida. Só que quando chegou o mercado financeiro, eu vi a possibilidade de romper a pobreza da família e ser algo diferente, conseguir produzir algo diferente, conseguir chegar num nível diferente. Então, eu realmente quero de coração que todos vocês consigam alcançar esse nível, mas vai ser preciso todo esse esforço, vai ser preciso todo esse rompimento realmente. E é isso, galera. Tô até com a boca seca aqui, hein? Nossa, deu uma reprise aí de tudo que eu vivi que foi foda, hein? Até arrepia, você tá louco. Bom demais. Que aula, irmão, você é louco. Como o Jackson botou ali, ó, no dia do professor, uma aula dessa. Meu Deus, É o mínimo que eu sensacional, velho. posso. É o Putz, mínimo que eu posso. sensacional. Sensacional. Bom demais. Essa aula foi mais do que de livro, foi de cartolina essa, cara. Tá louco. Ai, obrigado, galera. Valeu demais. Essa aula Comprometimento foi de todo de... mundo aqui é essencial. E eu tenho certeza que, como eu falei, todo mundo subindo um degrau vai ser suficiente para a gente, todo mundo, assim, ó, aumentar a energia, conseguir fazer melhor, conseguir performar melhor. E eu sei que todo mundo que tá aqui é capaz de fazer isso. Porque eu falei assim, ó, eu não sou nada a mais do que ninguém que tá aqui. Não sou, assim, ó, nem um pouco a mais. Eu tenho certeza que tem muita pessoa aqui mais inteligente do que eu. Tem muito mais pessoa capacitada, mas eu consegui romper. Então, é preciso fazer esse esforço para que todo mundo consiga fazer esse rompimento, galera. Bravo, Bom demais. bravo demais. Obrigado, Demais. pessoal. Isso aí Obrigado. não é uma aula de livro, é uma aula de biblioteca. De todos os livros. Você é louco, cara. Isso aí é uma enciclopédia. Putz, Obrigado, galera. Valeu sensacional. Mais uma demais. vez, Mais uma. obrigado pelo teu tempo. Eu imagino que para produzir uma aula dessa aí levou muito tempo, caiu um pouquinho mais de cabelo do que tinha aí. Porra, cara, Esse olha, daí, ó. parabéns mesmo. Esse Parabéns, valeu velho. implante, né? Esse valeu implante. Cara, puta que pariu, velho. Valeu, Sensacional. pessoal. Muito obrigado, cara. Valeu de mesmo. Valeu mesmo. Vou deixar a gravação pronta dessa aula aí. Amanhã acredito que a gente já consegue.